Nós, na minha geração, eu acho que nós fomos protagonistas no século passado, que eu considero o século dos direitos humanos, né? A partir da Declaração Universal, que, como o Oscar já colocou, ela vai refletir uma situação de pós-Segunda Guerra Mundial, vai refletir quase que um passaporte para uma proposta civilizatória depois do problema do Holocausto, que foi, digamos assim, levou a um questionamento da possibilidade de ter uma pauta civilizatória entre as nações. Ela representa, essa declaração, um avanço fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela é datada, como todos os direitos humanos são datados, ela é histórica, né? E, com relação especificamente às mulheres, ela reflete a situação dominante na maioria dos países em que a mulher é uma cidadã de segunda categoria. E o que eu acho fascinante ao longo do século passado é justamente essa mudança na gramática dos direitos humanos, a forma como os direitos humanos, pela ação política de movimentos sociais, sobretudo, e ação política implica também em articulação com o governo, em advocacy, em negociação, em embate, etc. e tal. Essa é uma linguagem viva, a linguagem dos direitos humanos é uma linguagem viva. Essa linguagem vai se expandindo, né? Como eu disse, com novas titularidades para novos sujeitos de direito, novas dimensões da vida, a dimensão, por exemplo, do meio ambiente, que vai ser incluída, a dimensão da reprodução humana, da sexualidade, né? E novos sujeitos de direito, especialmente categorias que, historicamente, têm sido privadas, né? Em função de raça, de etnia, de orientação sexual. Então, é um século vibrante, né? E é um século no qual muitos de nós e muitas de nós aqui presentes participamos como protagonistas de todos esses processos, com aquela emoção de sentir que você está parte da história, né? E acho que as mulheres tiveram, os movimentos de mulheres, uma capacidade política extraordinária de organização transnacional, né? As redes transnacionais de mulheres que se articularam para as grandes conferências das Nações Unidas, marcaram as declarações e os planos de ação, né? Marcaram claramente, talvez menos a Conferência de Meio Ambiente no Rio, que é uma conferência que ela tem um papel fundamental no sentido de forçar uma abertura de porta das Nações Unidas para organizações da sociedade civil que não, as que já eram tradicionalmente afiliadas às Nações Unidas, mas a Conferência de Viena foi fundamental porque, pela primeira vez, você teve um deslocamento, acho, do eixo paradigmático da relação de direitos humanos, na medida que, até então, o que acontecia entre intramuros, entre indivíduos no espaço privado, não era uma matéria de direitos humanos. Então, se havia uma violência sofrida por um homem e uma mulher no âmbito do sistema prisional, aí sim era uma responsabilidade do Estado com aquele indivíduo. Mas o que acontecia intramuros, no espaço doméstico, não era uma matéria de direitos humanos. E isso, a Conferência de Viena de Direitos Humanos, ela traz uma modificação, né, através da famosa frase, né, os direitos das mulheres são direitos humanos, a violência doméstica é uma violação de direitos humanos. Agora, o que é interessante é que, na matriz de direitos humanos do Brasil, isso já estava assegurado, né? A Constituição brasileira de 88, ela tem uma cláusula que coloca que cabe ao Estado coibir a violência intrafamiliar. Então, nós, de uma certa forma, por um trabalho político feito aqui, dentro de casa, e no qual muitas de nós aqui participamos, eu estou olhando aqui para a querida Sueli, com quem, inclusive, dividimos apartamento lá em Brasília, naquelas idas e vindas da Constituição, Guacira, tantas outras, já. Enfim, nós fomos protagonistas dessa luta, né, por essa Constituição que é estruturada pela matriz de direitos humanos e a partir da qual se estabelece, então, a responsabilidade do Estado. E que nós temos que defender agora
a todo custo, né? Então, esse grande século, esse século que nos emociona e que é um século que vai, digamos assim, ampliando direitos humanos, e aí eu estou me referindo particularmente a direitos humanos das mulheres, que tem a sua marca no CEDAW, né? 1979, no âmbito regional, a Convenção de Belém do Pará, uma série de leis que não cabe aqui destacar, mas certamente essa proposição constitucional de que cabe ao Estado coibir a violência intrafamiliar nos dá a legitimidade para a Lei Maria da Penha, né? Assim como a Convenção de Belém do Pará, ela estabelece os parâmetros básicos da Lei Maria da Penha e o princípio constitucional de que o casal, infelizmente é o casal, mas, enfim, tem direito a fazer opções livres no âmbito da reprodução, também a lei de regulamento, a lei do planejamento familiar, de 1996. Nós temos, então, alguma coisa que foi colocada também aqui pelo Oscar, princípios, e nós temos legislações que colocam a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres num patamar normativo muito avançado. E isso eu gostaria de celebrar. Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui reunidos para celebrar, né? E, ao mesmo tempo, para refletir. Refletir, e eu coloco essa reflexão até com anterioridade ao que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora eu ainda estou processando. Eu me sinto muito incapaz ainda de trazer... Outro dia li de um sociólogo... não é brasileiro, não, um tratado sobre o que está acontecendo no Brasil, e me causou bastante irritação, porque eu acho que é um momento de uma certa humildade. Claro que nós vamos aprender esse momento, raciocinar com as nossas ferramentas teóricas, com a nossa bagagem política, mas eu ainda tenho mais indagações. Mas eu gostaria de refletir e de lamentar o que vem acontecendo com os direitos humanos das mulheres, pelo crescimento exponencial da presença política da religião. E nós temos, hoje, chefiando a Comissão de Direitos Humanos, né, um pastor, não interessa o nome dele, não cabe inflacionar essa figura, que o que ele reflete é uma conjuntura. Ele reflete claramente uma conjuntura política, a presença dele aí reflete uma conjuntura política, né? E reflete, acredito, perdas significativas do movimento de mulheres, que nós temos que pensar, contabilizar, raciocinar, pensar em novas estratégias. Como é que nós retiramos isso de movimentos de mulheres e colocamos isso como um movimento social, um movimento da sociedade, garantir direitos. Porque direito é um pouco como oxigênio. Quando você tem oxigênio, você respira, você nem mais ou menos se dá conta de que existem e de que são importantes. Quando você sente falta de ar, e eu acho que agora nós, mulheres, estamos com falta de ar, mas não só as mulheres, né? É um retrocesso com relação à orientação sexual, é um retrocesso com relação a direitos reprodutivos e sexuais, que afetam homens e mulheres, e é um retrocesso, aí sim, especificamente com relação ao papel da mulher na sociedade. E nós assistimos, então, também nesse momento, um Congresso Nacional que é capaz de fazer articulações, arranjos, negociações, trocas em que toda uma agenda de direitos humanos conquistada ao longo de uma luta muito árdua vai para o lixo, né? E nós estamos assistindo, então, desde da cura gay, a bolsa estupro, e não sabemos mais o que vem por aí, a impossibilidade de se falar, inclusive, a palavra aborto, porque foi retirada, né? Agora, no Ministério da Saúde, fala-se intercorrências obstétricas, para não usar essa palavra que voltou a ser maldita em função do quê? Porque as palavras elas são aceitas ou são malditas em função do peso político dos diversos atores políticos, né? E nós aqui vemos realmente uma perda do nosso peso político enquanto uma categoria política, que a gente pode chamar mulheres, apesar da nossa diferença interna, e um crescimento de um discurso político que engloba
várias categorias, mas, sobretudo, religiosas. Esse cenário me faz lembrar o Oriente Médio. Pode parecer um exagero, mas me faz lembrar. Eu, particularmente, tenho uma vinculação muito estreita com redes de mulheres islâmicas e venho conversando e acompanhando muito de perto a primavera, que hoje é um inverno pesado, né, no Egito. A Turquia, há uma comissão constitucional, mas também com uma presença massiva de setores religiosos. A Irmandade Muçulmana, os salafistas, a introdução da Sharia nos códigos civis, tudo isso não está longe da gente. Ela vem com uma outra linguagem religiosa, mas não está longe da gente. Eu acho que nós não estamos percebendo. E, para terminar, com relação ao atual momento político, eu também concordo com o que o Sérgio colocou. As nossas pautas, essas pautas que eu coloquei agora, não estão presentes no movimento. Eu estava conversando com o Jorge Eduardo, nós não somos uma presença orgânica nesse movimento. Nós até abraçamos as grandes causas que estão colocadas lá, a saúde, não é? A educação, o transporte público. Mas, como, digamos assim, uma organicidade com o movimento, pelo menos eu acho que nós não temos, e já não tivemos. Então, eu acho que a gente tem que agora, daqui para adiante, pensar, não é, em como podemos alertar para o que vem acontecendo e como podemos, de uma certa forma, construir novas estratégias e novas linguagens. Obrigada.